Não há nada que fale sobre o conflito entre israelenses e palestinos que não seja mal interpretado. Em tudo que gravo ou escrevo, me deparo com alguém que pede que responda perguntas que já respondi, ou que me posicione sobre o que já me posicionei. Gostaria, portanto, de apresentar nesse vídeo uma síntese do que penso sobre esse assunto tão controverso. Primeiro, tomei a decisão, em relação a tudo na vida, de não apoiar nenhuma causa e meio para a sua consecução que façam ser vista como tolice romântica a luta de homens como Martin Luther King que optaram pela paz. Digo 1000 vezes amém às palavras de Cristo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Segundo, não há como o tipo de organização social vigente em Israel dar certo. Somente a criação de um Estado palestino livre para estabelecer a paz na região. Estamos, portanto, perante importante lição histórica. Sociedades podem estar estruturadas de uma tal forma que o conflito entre os seres humanos torna-se inevitável. Por força desse mesmo motivo, temos tantas mortes no Brasil. País no qual a vida humana não tem valor. E que, por esse mesmo motivo, tolera a exploração da mão de obra da classe trabalhadora, a concentração de riqueza, a desigualdade de oportunidade de vida, o abuso de autoridade. Terceiro, quero dizer, repito o que falei essa semana, com veemência, que estão convidados a sair das minhas redes sociais todos os que chamam os atos terroristas do Hamas de luta do oprimido contra o opressor. Eu tenho nojo do antissemitismo. Não quero diálogo, amizade, proximidade com cúmplices de um crime inominável. Mostre-me anseio legítimo por justiça no comportamento de alguém que desrespeita a face de idosos, assassina crianças e consegue ter ereção perante a agonia e expressão de terror de uma mulher subjugada pela força. Deixo de modo claro e público a minha posição por entender que o meu silêncio diante de monstruosa contradição presente no discurso de muitos brasileiros me desautorizaria a levar adiante as causas que abracei. Valores que defendo e manifestações públicas que realizo em repúdio às violações de direito no Brasil. Quarto, como não experimentar pesar por civis palestinos e israelenses mortos, parentes de vítimas de ambos os lados enlutados e povos em estado de angústia perante um conflito que parece não ter fim. Se você ignora uma dessas dores, você tem interesse maior pela sua ideologia do que pela vida humana. Se esse é o seu caso, você é candidato em potencial a praticar os mesmos crimes que condena. Quinto, é triste saber que o sentimento mais disseminado em muitas igrejas do nosso país é o de indiferença à causa do povo palestino. A desinformação somada à péssima teologia, ensinada por celerados dos nossos púlpitos, está levando os evangélicos brasileiros a ficarem incondicionalmente do lado de Israel, ignorando o fato de que uma Palestina sem terra para viver e desprovida de direitos civis e políticos assegurados será sempre fonte de conflitos e um golpe na imagem do próprio povo israelense. Sexto, pense nessa gente, para humanizar o debate. Palestinos que não apoiam Hamas, israelenses que reconhecem os direitos do povo palestino, mas que perderam parentes e amigos na ação terrorista do Hamas. Israelenses que têm amigos palestinos e palestinos que têm amigos israelenses. Sétimo, há 2 valores morais inegociáveis que devem governar nossa discussão sobre a guerra que está sendo travada entre Israel e Palestina. Primeiro, terrorismo é monstruosidade incompatível com o processo civilizatório. O que o Hamas fez é inominável, diabólico, cruel.
Caso sua ação seja elevada à condição de princípio, estaremos abrindo mão da civilização a fim de nos precipitarmos na barbárie. Segundo, o uso desproporcional e indiscriminado da força é monstruosidade igualmente incompatível com o processo civilizatório. Devemos condenar a toda e qualquer espécie de violência ilegítima e injustificável. Como nos lembra John Stott, teólogo britânico, abre aspas, proporcional significa que a guerra é vista como o menor entre dois males e que a violência infligida é proporcionalmente, menor do que aquela que se tenciona remediar e que os ganhos finais compensam as perdas. Uso discriminado significa que a guerra é dirigida contra inimigos combatentes e alvos militares e que os civis estão preservados. Fecha aspas. Gostaria de declarar que não mantenho também diálogo com quem ignore, nesse conflito, esses dois valores autoevidentes.